Bom, a nossa avaliação é que foi um momento muito importante. A gente tinha alguns objetivos claros, barrar o aumento da tarifa, e a gente conseguiu, não só em São Paulo, mas em várias cidades, porque vamos lembrar que a luta também não era só em São Paulo. A gente conseguiu pautar a tarifa zero e mobilidade urbana na sociedade, uma coisa que era pouco discutida, passa a ser muito mais discutida, e a gente consegue também fortalecer a cultura popular de mobilização e de ação direta. Então a gente vê várias lutas pós-2013, ocupações de escola pelos secundaristas, 2014 que foi um dos anos com mais greves historicamente, lutas através do sindicato ou por fora do sindicato quando este era muito burocratizado. Então eu acho que a gente tem um saldo muito importante para o setor democrático progressista que soube pegar aquele movimento e avançar. O MTST, por exemplo, também saiu muito mais fortalecido. O impacto é evidente pela repercussão internacional, pelo volume de pessoas na rua. Eu acho que esse é um bom termômetro, porque no final é uma escolha de governo receber ou não, e aí eu reconheço que foi um avanço na tentativa de dialogar, mas o diálogo, quando a gente fala de poder executivo, o diálogo se dá na prática quando ele executa. Então a gente precisa da execução de políticas públicas. O diálogo em si a gente pode conversar e sair daqui sem nada. E agora eu acho que um dos frutos é ter gente na rua e gente que se toca, que você pode se organizar ao redor da sua pauta, da sua reivindicação para ir para a rua. Uma das poucas ferramentas que a gente tem, além de nós mesmos, em nossos corpos, e na nossa voz, e na nossa comunicação, é a gente ir para a rua e fazer ação direta e pautar as nossas questões. A gente não é dono de nenhuma emissora de TV, a gente não é dono de nenhum grande jornal, a gente só tem a gente mesmo, então a gente tem que ir para cima, não tem outra solução. Em relação ao voz da extrema-direita e o Bolsonaro no poder, isso não tem nada a ver com o Movimento Passe Livre. O Movimento Passe Livre sempre se identificou como um movimento democrático, progressista, anticapitalista, de esquerda. Então, se você for ver nossos aliados, Sindicato dos Metroviários, Movimento Sem Teto, Movimento Sem Terra, a gente vem daí. Só que a gente tem uma outra forma de organização, que é justo. Agora, eu acho perverso e achar que um avanço de extrema-direita foi impulsionado por pessoas que estão lutando por direito à cidade e uma cidade mais justa. Então, peraí, quer dizer que se eu lutar por uma cidade mais justa, eu estou fazendo o jogo da extrema-direita? Acho que fica um pouco confuso. Primeiro que a rua é de todo mundo, inclusive de quem discorda da gente. E eu acho que falta um pouco de memória aí, porque em todos os momentos históricos, quando a classe trabalhadora avança nossas lutas, veio uma reação pesada também. Em todos os momentos. Inclusive, logo antes das ditaduras militares na América Latina, a gente tinha um movimento de massa muito forte. Esses movimentos populares estavam fazendo o jogo da direita? Não. A direita sempre existiu, a extrema-direita sempre existiu. Naquele momento, a maioria das pessoas que estavam na rua, e lamentavelmente no Brasil a gente tem uma educação pública que está cada vez mais sucateada, a maioria daquelas pessoas nem sabia qual era a diferença de esquerda e direita. Simples assim. E aí era um cenário em disputa. E eu acho que muitos movimentos democráticos progressistas sim disputaram. Muitos movimentos de moradia ocuparam, os indígenas foram lá, fecharam a Bandeirantes e foram travar essa disputa. A gente não se candidatou nem a síndico de prédio. Então, pra gente, a questão não era sentar ou não com a presidência, é a relevância que a tarifa zero passou até a partir daí. Tão importante quanto fazer uma análise do que foi, é respirar fundo e planejar o que tem que ser daqui para frente. A gente não pode deixar de se organizar. 10 anos depois, 20 anos depois, 100 anos depois. Enquanto a gente não tiver uma sociedade justa, decente, digna, igualitária, a gente não vai ter descanso. Tem que lutar, não tem jeito.